Fala, meu povo, muito bom dia. Café com Lê, excepcionalmente essa semana, começando na terça-feira. Ontem não consegui, fiquei em desenvolvimento com a equipe o dia todo, mas hoje estou aqui para a gente fazer aquele bate-papo gostoso, falando sobre o tema esses jovens. Eu ouço tanta reclamação desses jovens e eu quero fazer algumas reflexões sobre isso. Então, se você está entrando, você que está entrando agora, fala para mim se o som tá ok, se você está me ouvindo bem. Estou aqui no cenário antigo, estou no meu escritório, coloquei o 4G aqui. Toda segunda, só essa semana que foi na terça, eu faço Café com Lê. Eu trago algum tema relacionado ao comportamento humano, ao desenvolvimento humano, para que a gente faça algumas reflexões, para que a gente pense, coloque em prática, para que facilite o nosso pensar, o nosso agir no dia a dia. E ele fica depois aqui no Instagram, no IGTV, vai em formato, vai pro Spotify, vai pro meu canal do YouTube. Aliás, quem ainda não conhece meu canal do YouTube, clica lá, Alexandra Fábio, tem vários vídeos antes do Café com Lê, que eu fazia com pequenas dicas também de comportamento. Dá para você passar para sua equipe, dá para você refletir, ok? Bom, vamos lá. Então, Thaís, bem-vinda. AK, muito bem-vinda. Leandro, e vamos que vamos. Anide, que saudade, minha linda, que saudade de você. Vamos falar sobre, esses jovens. Cara, como eu escuto isso no meu dia a dia, nos meus desenvolvimentos, nas empresas, reclamação sobre o comportamento dessa nova juventude. O quanto que eu recebo de mensagem, de foto, de vídeo, de pessoas da minha geração. A minha geração é a chamada geração X, tá? O que é a geração X? Os nascidos entre 1960, mais ou menos, tá? 1960 e 1980. Eu sou de 75. Normalmente são pessoas nascidas nessa geração que reclamam dos jovens. Eu recebo muitos vídeos, enfim, a gente vê vários memes falando, reflexões, porque na minha época as pessoas tinham valores, porque sabiam respeitar, porque isso, porque aquilo. Agora eu vou falar uma coisa. Esses jovens não são filhos de chocadeira, eles são nossos filhos, filhos dessa geração que critica eles. É tão hipócrita, é tão irreal isso. A gente critica esses jovens e eles são nossos filhos ou filhos dos nossos filhos. E eles estão indo para o mercado de trabalho muitas vezes sem saber mesmo o que é hierarquia, sem saber uma série de coisas. Primeiro, porque eles começam a trabalhar mais tarde do que a nossa geração começa. Porque todo um esquema em que a escola, vestibular, uma série de coisas, e quando os pais podem, poupam eles de irem para o mercado de trabalho, então tudo começa em casa. Se você não está gostando do jovem que você está vendo no mercado de trabalho, na sociedade, cara, presta atenção no que você está fazendo na sua casa, percebe? Porque começa na nossa casa, começa na educação. Somos nós, é a família que começa a ensinar. Alexandra, mas eu sei hoje com a internet, com as mídias, somos nós que damos celular para os nossos filhos desde os 3, 4 anos de idade e deixamos que a babá eletrônica cuide. Somos nós, eu não estou dizendo que eu sou diferente, eu só estou dizendo que eu não sou hipócrita a ponto de dizer que essa geração como se fosse um ET, não é, cara, não é. Por isso que eu falo que é perfeita. A Kaline fala, Kaline, então, é isso, linda, obrigada. Na verdade, assim, essa geração que a gente tanto reclama e que vem no nosso mercado de trabalho, precisa ser olhada. Eu não vejo essa catástrofe que a maioria vê. Eu vejo, sim, pessoas sem limites, tá? Muitas vezes. Mimizentas porque não souberam muitas vezes lidar com as próprias emoções, ok? Só que isso começa em casa.
É nós que podemos ajudar esses jovens a se desenvolverem. Somos nós que podemos dar limite, começar com os limites em casa, começar a ensinar algumas coisas de base em casa, percebe? Porque depois, quando ele vai se manifestar lá fora, ele vai fazer o reflexo disso. Ah, mas ele é influenciado por outros, mas se todos fizerem o papel dentro das suas casas, a gente vai ter poucas influências ruins lá fora. Eu sei o quão desafiador é isso. Eu tenho filhos, um de 22, uma de 17 anos. Eu sei que, assim, quando forem entrarem no mercado de trabalho, vão sofrer coisas que muitas vezes eu sofri lá atrás, quando entrei com 16 anos. Eles estão entrando tardio. Só que foi uma escolha que eu ajudei a fazer. Porque foi estudar primeiro, porque tinha aula à tarde. Então não adianta eu pôr a culpa no mundo, na geração, não. Eu como mãe, você como mãe, como pai, é tão responsável quanto por esse esquema que nós fizemos de educação dos nossos filhos. Agora o que nos resta? O que nos resta é ajudá-los a desenvolver e parar de criticar. Eles não são filhos de chocadeira, meu bem, eles são nossos filhos. E somos nós que podemos ajudá-los a amadurecer. E outra coisa, a gente só olha o lado ruim como todas as gerações que chegam olham o lado ruim da outra geração. Sempre uma geração que chega acha que a que veio é pior, é mais rebelde. Mas, cara, pensa na minha própria geração, né? Nos década de 60 e pouco, na geração que rompeu, lá a geração do Woodstock, 68, é isso? 68, 69, que já pega a geração, tá entre baby boomers, X, eu não fiz uma confusão aqui. Essa geração que foi lá, né, que rompeu com uma série de coisas, com uma série sexo livre, uma série de coisas. Essa geração apavorou também a geração anterior, percebe? Rompeu com uma série de coisas. E também, com certeza, que não existia mídia para falar mal e para falar, ai meu Deus, esses jovens... Não era tanto uma balbúrdia em relação a isso. E essas pessoas que romperam tiveram filhos, esses filhos que a gente hoje critica, ou tiveram tiveram pessoas da minha geração que tiveram essa outra geração que a gente está criticando. Então, quer dizer, a gente sempre acha que o que vem é pior do que a nossa geração, que a nossa era melhor. Não, nós estamos em um processo de evolução. E quem pode ajudar esses jovens a serem mais maduros, a lidarem mais com as frustrações, a saber o que é um não, a saber o que é uma hierarquia, somos nós. Comece em casa. Depois não adianta, a gente cria o nosso filho, né, numa redoma de vidro, mas não suporta quando ele vem para o mercado de trabalho, sem limite, sem mimizento, não suporta. Vamos começar a fazer a nossa tarefa em casa. Tá fazendo sentido isso pra você? Eu conversando com meu marido, ele falou assim, mas você vai bater mesmo? Você vai falar? Eu falei, vou. As pessoas estão precisando ser acolhidas. Eu falei, mas a gente precisa acordar nisso. A gente precisa acordar e entender que esses jovens são nossos filhos, filhos da nossa geração, que tanto critica. E eles precisam ser ajudados a se amadurecer, a lidar com as frustrações, a lidar com as emoções. E olha só, eu quero saber se está fazendo sentido isso para você. Ó, o Felipe entrou aí e mostrou a língua para mim. Ele falou assim, não bate muito. Mas isso é uma coisa que estava no meu coração que eu precisava falar. E olha só, eu vou ajudá-los a enxergar de outro jeito, porque eu percebo quando eles estão no mercado de trabalho. Tá? E eu percebo eles na minha casa, eu percebo eles, os amigos dos meus filhos. Eles podem ter uma série de coisas que a gente discorda e que a gente tem responsabilidade nisso. Mas tem uma coisa que eles possuem, que eu falo sempre para os meus clientes. Eles são muito sinceros naquilo que eles sentem. Então, eles nos forçam a ser pais, mães, líderes, na essência do que isso significa. Se eles chegam na empresa, não adianta você camuflar e é por isso que eu tô mandando, faz porque eu tô mandando, faz porque eu sou seu chefe. Não, eles querem entender o porquê. Então eles nos forçam a praticar
eles nos forçam a praticar a essência, o verdadeiro significado de liderar. Porque a nossa geração, eu tô falando por mim, a gente aceitava e tinha medo. E fazia por medo. Mas é o melhor caminho fazer por medo? E aí a gente muitas vezes era falso, mentia, porque não estava contente. Aí tinha que largar isso tudo, aí não aguentava mais, largava o emprego. Por quê? Porque não conseguia, aceitava as coisas por medo. Hoje não, as pessoas, elas querem que faça sentido. Esses jovens precisam fazer sentido para eles. Então, a gente precisa exercitar a nossa comunicação, a nossa transparência, a nossa verdade. Só que tem uma coisa, se fizer sentido, eles são tão ou mais fiéis do que a nossa geração, porque eles vão de verdade, de corpo e alma. Então, na verdade, eu sou otimista, sim, em relação a isso. Eu sei que falta muita maturidade. Eles entram muito sem noção no mercado de trabalho por conta da criação de tudo que tiveram de base, do ritmo que está, né, toda a nossa... Não são só os pais, tem o social que influencia muito também, mas esse social também tem sua história dentro da casa. Enfim, a gente luta contra várias coisas, mas o fato é que nós precisamos sim, enquanto gestores, enquanto pais, enquanto professores, ajudá-los nessa maturidade, ajudá-los nos limites que muitas vezes eles não tiveram. Precisamos sim. Só que se a gente conseguir ajudá-los nisso, com a transparência, com a verdade que eles possuem, eu acredito que eles vão muito longe. Eu acredito que eles vão fazer muito a diferença. Porque ao contrário da gente, eles têm menos preconceitos. E a gente costuma dizer que a nossa geração, eu ouço muito disso, mas a gente não era preconceituoso, a gente fala palavras. Tudo bem que hoje tem uma mimiseira danada, que também, cuidado que você fala, às vezes eu falo uma palavra, minha filha, você sabia que isso é preconceituoso? Eu falo, caralho, não sabia. Entendeu? Não sabia, não parei para pensar. A gente é tão arraigado, né, com o vocabulário, com a forma de pensar, com tudo, que a gente nem percebe que às vezes comete sem cometer. Eu acho que a gente foi para o exagero para voltar e ficar no meio. Tudo que vai para um lado, né, vai para um extremo, tem que ir para o outro para depois encontrar a harmonia. Eu acho que a gente está nesse processo. Nossa geração tinha muita coisa sem noção. A gente pensa que tinha, mas não tinha. Tinha muita coisa boa, assim, muitos valores, muita coisa. Mas também tinha muito preconceito, muita coisa que não era legal, que precisava ser olhada. E hoje a gente acabou indo para um outro extremo. E eu não penso que é nem aqui, nem aqui. Eu penso que a gente pode evoluir para cá. Num equilíbrio. É aí que a gente evolui. É aí que a gente vê o que daqui pode ser continuado. Esse respeito à hierarquia, esse respeito à família, esse respeito a uma série de coisas, o que daqui pode colocar, essa aceitação das diferenças do outro, essa aceitação do ser humano como um todo. Eu acho que a gente pode juntar isso e entrar no caminho do meio, sem ficar criticando e achando que a gente é melhor do que eles. Não somos. Porque se a gente não está gostando daquilo que a gente está vendo, é porque nós, enquanto pais, enquanto mães, talvez não conseguimos fazer a melhor lição de casa. E tá tudo bem, isso não é para culpar ninguém que está assistindo. Esse Café com Lê é só para a gente parar de ser hipócrita e parar de criticar e ajudar e se unir e aprender também com esses jovens. Quanto que eu aprendo com a minha filha de 17 anos? Quanto que eu aprendo com meu filho de 22 anos? Ao abrir e entender qual é a visão deles, ao escutá-los. E ao escutá-los, eu abro o diálogo. E ao abrir o diálogo, eu percebo que eu abro uma ponte para que eles também entendam o meu ponto de vista, para que eles também façam o esforço de ter a empatia e de enxergar como a minha geração assimilou essas coisas. E isso é produtivo, isso causa um amadurecimento. Agora, ficar criticando não dá em nada. E as vantagens dessa geração são transparentes, não fazem por fazer. Não, a gente tinha muito a questão a necessidade, né, do status, da situação. Eles querem mais qualidade de vida. Eles querem coisa boa, sim, claro que querem. Querem o iPhonezinho deles, querem o conforto, querem. Mas
a questão daquele status, do aparecer, eles preferem muito mais a qualidade de vida. Então eles têm uma série de coisas a nos ensinar. E por que não aprender? E por que não dialogar ao invés de criticar? Gente, eu vou colocar meu óculos, né? Porque eu não enxergo aí. Até que não tá tanto com sombra aqui. Senhor, dia sem dormir graças a Floripa, porém fui eu que paguei a viagem. Depois desse café nem vou reclamar mais. Pois é, Thaís, tamo junto, minha filha também tá em Floripa. E a gente fica, tem que entregar, né? Nós pagamos, nós incentivamos e nós demos o nosso melhor. O que eles vão fazer com isso agora vai ser uma decisão deles, mas às vezes a gente tem que fazer o máximo que a gente pode e confiar. É assim, sim? A Kaline falou, eu não sou mãe, mas eu concordo. A Kaline vive isso, né, Kaline, com essa nova geração. A Kaline vive isso, a Kaline também é nova, apesar, Kaline, que você tem um pé na geração X, né? Você tem as atitudes, tudo assim. A Kaline é uma liderança maravilhosa aí e que, enfim, eu falo pé na geração X por conta de umas características que são semelhantes. Eu me vejo muitas vezes na Kaline, viu, Kaline? Por isso que eu tô falando isso. E eu sei o quão desafiador é, muitas vezes, liderar essa nova geração. Mas eles têm muita coisa boa. E aproveitar, né, Kaline? Abrir esse espaço e ajudá-los a amadurecer. E você tem muita coisa boa para isso. A Tânia chegou. Tânia que passou aí por uma cirurgia e tá super bem agora, graças a Deus. Tânia, seja bem-vinda, saudade no meu Café com Lê. Vai sim, porque tem a tecnologia a favor. Exatamente, Tânia. Você está linda com essa cor, ficou show. Obrigada, meu amor, obrigada. Gente, fez sentido isso tudo para vocês? É um chacoalhão sim, tá? É um chacoalhão sim, é algo que faz tempo que eu quero falar, faz tempo que eu quero colocar para que a gente reflita. Não adianta a gente meter a boca, não adianta a gente falar mal, não adianta se a gente não olhar e falar qual é a minha parcela de responsabilidade nisso. Como eu posso ajudar ao invés de criticar? Tem muita coisa que eu falo para os meus filhos, ai, para, miséria, chatos, né? Eu falo tudo isso para eles, brigo. Nas empresas, quando eu tenho que conversar com eles, eu falo de igual para igual, enfim. Só que se a gente não ajudá-los, quem vai ajudar? E eles vão nos ajudar também. Eles estão ensinando tanta coisa. Eles estão nos ajudando a sermos líderes na verdadeira essência, a sermos mães e pais na verdadeira essência, porque nós estamos tendo que buscar das profundezas a melhor forma de nos comunicar, de nos relacionar, de esclarecer a nossa visão. Olha quanto aprendizado. Estão nos ensinando a ser um pouco mais livres, menos preconceituosos. Então vamos aprender também, certo? Gente, vou encerrando por aqui. Um beijo muito caloroso, um abraço apertado para vocês, que essa semana seja abençoada para todos nós, Não tá começando, a semana começou ontem, mas hoje que eu estou com vocês. Então, um beijo. Fernando Primo, bom dia! Saudade de você! E você tá aí me mandando um bom dia, eu tô saindo. Fiquem com Deus e até a próxima segunda. Boa semana pra você também. Boa, derrubei meu café. Vai vendo, vai vendo. É assim que a gente começa a semana. Beijo, 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 beijo. Beijo, Marcelino. Até mais. Bom dia, Kaline.